Boa noite a todas e a todos. Em nome da Associação de Arquivistas de São Paulo, gostaria de agradecê-los pela audiência e principalmente agradecer professora Joana Smith e professor José Augusto Guimarães por aceitarem estar conosco no ArcSP Convida de hoje. O tema dessa noite será controle de vocabulário em arquivos. E a professora Joana Smith, que é bibliotecária pela USP de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Universidade de Paris, professora aposentada do Departamento de Ciência da Informação da ECA USP e que tem vasta experiência com arquivos, fará a conferência sobre o tema. Em seguida, o professor José Augusto Guimarães, graduado em Direito e Biblioteconomia, com mestrado e doutorado em Ciência da Informação pela ECA USP, professor titular do Departamento de Ciência da Informação da Unesp, fará comentários à conferência. E depois, claro, abriremos a todos para as perguntas, para as dúvidas, e, enfim, queria também dizer que é uma honra poder estar fazendo essa mediação com duas pessoas que eu admiro muito e que são muito importantes na minha trajetória profissional e que falarão de um tema muito caro aos arquivos. Então, professora Joana, por favor, passo a palavra. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, que me dá a chance de falar sobre um assunto que eu acho muito legal, muito importante. Ainda mais na companhia de Clarice e Zé Augusto. É um grande prazer estar aqui. Eu sei que o tema não é muito sexy, mas, enfim, vou tentar dizer que ele também não é um bicho de sete cabeças e que ele é importante. Agora deixa eu descobrir como é que eu faço. Não é assim. E você consegue passar agora. Só que agora tá. Agora vai, mas eu não vejo mais ninguém, hein? A gente te vê e vê bem direitinho os slides. Então que seja, eu não vejo mais vocês, mas qualquer problema vocês me avisam, é isso? Pode deixar que eu te falo. Tá, bom, então vamos lá, vai. Desculpa, gente, problema tecnológico, e eu não vejo mais vocês, mas de todo jeito eu vejo uma telinha, hoje em dia é isso que a gente faz, e eu vou começar a conversa sobre o controle de vocabulário com alguns pontos iniciais meio bobinhos, mas que eu acho importante começar por aí. Quem fala controle, por favor, não entendam censura, né? É um controle no sentido de normalização. Logo mais vou tentar explicar isso melhor. Mas censura não está na moda e não é o caso. Outra questão que é fundamental, e vou voltar várias vezes a ela, é que o controle de vocabulário deve estar presente em todas as idades dos documentos de arquivo. Eu sei que uma boa parte da bibliografia associa o controle somente à fase permanente, mas eu discordo, e vou tentar provar para vocês. E ela associa também, essa mesma bibliografia, muitas vezes o controle de vocabulário a uma ideia de indexação de assuntos, limitando mais ainda a discussão. E aí, quando fala em indexação de assuntos, normalmente o pessoal associa isso à biblioteconomia, o que não está errado, é lá que ela começou e foi desenvolvida, mas aí automaticamente gera resistência, desconfiança ou recusa, ou algo que eu vou tentar também dizer que não procede. Por último, eu mesmo faço meia-culpa. Lá atrás, em 2003, eu falei muito em construção de vocabulário controlado para arquivos. Depois, em vários treinamentos posteriores, deu para perceber que isso gerava um problema,
que quando a gente fala assim, parece que eu tenho que criar um instrumento a mais, que é um vocabulário controlado. E aí muita gente diz, mas, gente, a gente já não consegue fazer o que tem para fazer, tem que fazer mais isso. E não é essa a questão. A questão é que o controle de vocabulário pode gerar um vocabulário controlado. Depois, se for o caso, a gente fala disso. O importante não é gerar um vocabulário controlado, é ter controle de vocabulário. Então, eu mesma, hoje em dia, eu falo em controle de vocabulário, porque essa é a questão importante. Se vai gerar um vocabulário controlado ou não, é uma questão para ser discutida depois. Tá bom? Bom, agora, já que eu consigo, passar para a próxima. Aonde que esse controle entra? O controle de vocabulário ele vai entrar em qualquer operação de descrição dos documentos e, portanto, consequentemente, na sua organização. Não estou limitando a minha discussão a documentos físicos, afinal, nós estamos falando de descrição e organização de documentos de arquivo, físicos e digitais. E é lógico que, quando eu falo que ela entra na descrição e, portanto, na organização, sempre lembrar que a descrição não é um fim em si. Afinal, o arquivo deve refletir a instituição, o órgão acumulador, a organização, a família, o que vocês quiserem, mas para alguém, ou alguém, sou estranho, né? O dicionário diz que existe. Né? O para alguém é o mais importante. Para o produtor, a instituição, o pesquisador, a sociedade, quer dizer, é algo que tem um objetivo, não é um fim em si, essa organização do arquivo e, portanto, sua descrição. Agora, esse alguém, ou alguéms, nós não podemos esquecer que eles são todos sempre influenciados ou contextualizados em determinado momento histórico. São protagonistas ou não protagonistas, mas estão sempre inseridos no momento histórico. Vamos voltar a falar nisso. E quando eu digo que o arquivo deve refletir a instituição como um espelho, esse dever gera uma obrigação, né? Essa obrigação é justamente pensar nesse alguém ou alguéms. É em nome de alguém ou alguéms que a gente faz tudo isso, tá? É o objetivo final. Para quem fazemos? A descrição, a organização. E essa descrição e organização, eu não sei se vocês gostam dessa verdade ou não, mas ela se faz através da linguagem, não tem jeito. São termos, expressões. Mesmo quando utilizamos códigos, aparentemente estamos fugindo da linguagem, mas é um código que é representado sob forma de linguagem, que significa uma linguagem. Isso tudo para produzir representantes dos documentos, informações que representam e individualizam os documentos. É isso que a gente faz quando descreve os documentos. E aí, só para deixar a história mais divertida, tem um conto muito curto do Borges, Jorge Luiz Borges, argentino, chamado Sobre o Rigor da Ciência, na Ciência. E ele descreve um império em que começaram a fazer um mapa do império. Agora eu vou florear um pouquinho. E o imperador cada vez queria mais detalhes, porque o império dele era muito bonito, e o mapa não mostrava todos os detalhes. E foram aumentando o mapa para mostrar mais detalhes, até que o mapa tinha o tamanho do império. O mapa 1 para 1. E deixou de ser útil, porque não representava mais, era o próprio. Né? Então, é uma representação através da linguagem, mas de forma sintética. Né? Não é um mapa 1 por 1 que nós vamos organizar ou produzir na descrição dos documentos. Esses representantes têm vários nomes na área, descritores, para ser mais moderno, a gente fala metadados,
Quando a gente pensa em sistemas automatizados que permitem busca pelo usuário, que é o ideal, a gente fala em pontos de acesso, não é tudo igualzinho, não, mas todos eles representam os documentos sob forma através da linguagem. O ponto de acesso, no caso, olha, eu peguei uma definição da ISAD, né? A norma descrição geral, de descrição geral arquivística. É um nome, termo, palavra-chave, expressão ou código, estão vendo? Tem toda uma opção aí, que pode ser usado para pesquisar, identificar e localizar uma descrição arquivística. Tudo isso se faz através de termos, nomes, palavras-chave, etc. Espero que isso esteja ficando mais claro. Eu disse que isso se faz, deve ser feito, esse controle de vocabulário, nas diferentes fases. Mas, para simplificar e para começar a tentar provar para vocês que eu não estou falando de um bicho de 7 cabeças, na fase corrente, a gente pensa numa descrição mínima, só para individualizar os documentos. É aquilo que num protocolo, por exemplo, se faz. Por exemplo, identificando, ou então na produção do documento, né? Identificando o produtor local, pode ser até um código que representa produtor local, conforme o caso. A gente inclui sempre uma data e diz do que se trata, quer dizer, qual é o objetivo deste documento que está sendo gerado e que vai circular na fase corrente. E aí um pequeno PS, cuidado, quando a bibliografia canadense, americana ou inglesa, quando eles falam de descrição, eles geralmente estão pensando na fase permanente, tá? Tem que tomar cuidado, porque isso gera um pouco de confusão. Mas na fase corrente, nós descrevemos os documentos, minimamente, mas descrevemos. Senão, nós não sabemos mais o que temos para depois organizar e recuperar. Produtor, local, data, função, atividade e transação é o que... Não vou dizer que essa lista seja a única possível, obrigatória, mas, enfim, grosso modo, é isso que a gente identifica no início do documento para identificar o contexto de produção dele, que é um princípio muito querido, muito importante da área, certo? É identificar o contexto de produção. Por que ele foi criado, esse documento? E por quem? Em que momento? Em que situação? Alguns exemplos bem simples, que talvez comecem a deixar mais claro do que eu estou falando. Local. Né? Não pus nem na ordem anterior, mas pouco importa. Vocês me acompanhem, vai, por favor. Local. Todo mundo fala lá na USP no campus do Butantã, mas oficialmente ele chama campus da capital, que ninguém usa esse termo, mas oficial é esse. Data, dá para falar a mesma data? Eu resolvi 13 de julho, por quê? Porque é data da Bastilha, né? É isso, né? Não. Dá para falar de vários jeitos. O produtor, eu me diverti com o nome da nossa querida mestra Ana Maria de Almeida Camargo, dá para escrever isso de vários jeitos. A Associação de Arquivistas, eu já vi como Associação dos Arquivistas. Eu recebi no mesmo dia de um site aí que tem trabalhos acadêmicos, dois parabéns, porque andaram fazendo um monte de menções a mim, pelo visto não tem controle nenhum, porque no mesmo dia eu recebo 2 parabéns. Aonde eu quero chegar? Tem que haver normalização, gente, não pode ser essa bagunça toda, tem que haver, portanto, um controle, uma padronização, se vocês quiserem. Por quê?
simplesmente para ganhar consistência, confiabilidade na resposta, eficiência, não ficar procurando para todo lado o tempo todo. Em resumo, simplesmente para que o arquivo, afinal nós estamos pensando num arquivo que quer ser útil, para que ele cumpra bem seu papel, evitando a dispersão de documentos e, está muito na moda hoje em dia, uma potencial invisibilidade ou falta de transparência da administração. É por isso tudo que nós precisamos normalizar, controlar os termos que utilizamos na descrição. Isso começa na fase corrente. É muito importante lembrar disso. Esse processo de normalização na descrição pode ser, e muitas vezes é completado na fase permanente. Muito bem, nada contra. Mas se a descrição inicial, que identifica a razão de produção do documento, a descrição da transação pretendida, se tudo isso está garantido, uma parte muito importante da história está garantida. Depois, a gente pode completar essa descrição. Mas o que me incomoda muito é, em relação à descrição dos documentos, quando uma parte da bibliografia parece separar claramente duas narrativas. Uma na fase corrente, são evidências de transações, nós precisamos trabalhar e não sei o quê, e depois tem uma outra narrativa que parece que não leva em conta o que foi feito na fase corrente, é óbvio, estou falando em termos utópicos, né? Ideais. É uma outra narrativa que na fase permanente fala muito no valor informacional do documento. Quer dizer, nada contra, mas é uma continuidade, pelo menos idealmente tem que ser. E ela começa essa descrição na fase corrente. O produtor, local, data. Aí aparece um nome que, de vez em quando, dá um pouco de confusão. Falam em listas de autoridade. Não autoridade de sabe com quem está falando, mas listas autorizadas, controladas de termos. Principalmente para o produtor e para o local, não pode ser cada vez de um jeito. A data ainda é uma questão de adotar um padrão. Mas, então, são listas controladas de termos que nós precisamos ter para identificar o produtor, o local, temos que padronizar a data, e, na identificação do tipo documental decorrente de função e atividade, aí sim, nós temos que ter uma lista controlada, preferencialmente estruturada, afinal, função, atividade já tem aí uma questão de hierarquia, né? Embutida. E tudo isso é importante porque é assim que, ao descrever o documento dessa forma mínima, eu, além de preservar o contexto de produção, eu preservo o vínculo arquivístico. O que é esse vínculo arquivístico? Fui para o dicionário de arquivologia como é que ela chama? Durante? Ixi, deu branco. Como é que é? A enciclopédia, Joana. É a enciclopédia. Então, lá o que diz? Ao final tem as referências, tá, gente? Fiquem tranquilos, para quem quiser, depois ele volta lá. O vínculo arquivístico determina a identidade de cada documento, porque as relações que um documento tem com outros contribuem para seu entendimento tanto quanto seu conteúdo e forma. Consequentemente, dois documentos idênticos existindo em diferentes agregações ou funções e atividades, são documentos diferentes, porque eles estão numa função diferente. Esse vínculo todo dos documentos no seu conjunto, para ver também o que vem depois e quais são seus irmãozinhos que respondem à mesma atividade,
Isso tudo é muito importante. E como é que eu preservo toda essa informação, que é tão importante? Descrevendo com controle. Essa é a questão. Isso tudo tem que ser controlado, não pode preencher de qualquer jeito. Hoje eu estou inspirado, eu faço um belo romance. Amanhã estou com dor de cabeça, eu faço tudo abreviado. Depois da manhã, eu não sei porquê, eu estou de bem com a vida, e eu novamente floreio tudo, porque afinal a vida é bela. Não é assim. Bom, e a indexação de assuntos? É aquela que tantas vezes aparece como sendo a razão de ser do controle de vocabulário, mas vamos lembrar que ela pode ser realizada, não é obrigatório, mas pode, como sendo um requinte, um detalhamento potencial a ser elaborado na fase permanente dos documentos, por duas razões. Uma, que aí eu tenho menos documentos, né? O volume diminui muito. Uma razão perfeitamente pragmática. E, por outro lado, porque aí sim, os documentos, após a avaliação, em fase permanente, eles começam a ter um interesse muito maior para a pesquisa e, portanto, a indexação de assuntos, caso se considere que isso seja importante e possível, pode ser feito assim, como a última etapa, um requinte, um aperfeiçoamento, mas tudo isso vai completar aquela identificação inicial mínima feita. Porque se isso tudo for perdido, e eu for só para o assunto, eu perdi tudo que importa. Eu deixei o documento completamente descontextualizado. Aquele início, produtor, data, local, razão de ser do documento, ou seja, tipo documental, a partir de atividade e função, isso tudo eu não posso perder nunca. Agora, se for para ir até a indexação de assuntos, vai ter que fazer mais uma lista controlada dos assuntos. Foi. Bom, portanto, estou me repetindo, eu sei, mas é porque eu acho que a gente não pode esquecer isso nunca. Para preservar aquilo que é o fundamental na área arquivística, que é a ideia de contexto, nenhum documento é uma ilha e produzido isoladamente. Eu preciso pensar, controlar a nomeação na identificação do contexto de produção e a nomeação do tipo documental, decorrente, de identificação de função, atividade, se for caso, transação, e, portanto, a correta inserção do documento no conjunto documental. E é esse conjunto que deve refletir o funcionamento institucional. Pode parecer que eu estou falando de pequenas coisas, mas elas têm a ver com os grandes objetivos. Inventei um exemplo totalmente idiota, bobo, porque eu não estava muito inspirada, mas a partir de um universo que eu conheço um pouco melhor, que é o da minha querida universidade. Tá? Então, uma ideia de controle de produtor, local, data, de acordo com um padrão, uma identificação da função atividade, essas não são fictícias, não. E o tipo documental, esses eu tirei de verdade dos nossos instrumentos. Mas o que eu tenho? O produtor e local, normalmente, uma organização minimamente organizada, já tem isso tudo, de certa forma, controlado, que seja pelo Departamento de Recursos Humanos. Um padrão para a data, eu tenho que adotar. Muito bem. Aí o resto, sim, aí é trabalho
nosso, do arquivo, de fazer, aí não está com esse nome, mas é um plano de classificação e ver quais são os tipos documentais produzidos. Aí sim, tem que haver controle. Não é um bicho de 7 cabeças, gente. Eu sei, não é tão fácil também, e é fácil falar, na hora do fazer não é tão fácil, não, eu sei disso, mas também não é um bicho de 7 cabeças que todo mundo, que de certa forma sirva como desculpa para ninguém fazer nada. Tem que fazer. Bom, e no arquivo permanente? Imaginando aquela identificação, descrição mínima feita bonitinha. Bom, no arquivo permanente, eu tenho mais um, pelo menos, complicador, a saber, a diacronia na nomeação, diacronia, ou seja, tempos diferentes na nomeação ou grafia de nomes próprios, atividades ou assuntos. Pessoas e lugares podem mudar de nome ao longo do tempo, certo? Já foi moda as mulheres, quando casavam, adotarem o nome do marido. Agora isso caiu em desuso. Mas, enfim, ainda tem. E tem gente que muda de nome. Passa pelo juiz e consegue mudar de nome. Lugares, por razões as mais variadas, podem mudar de nome. Ruas, cidades, municípios. Até países mudam de nome. Ao longo do tempo e das modas, a grafia pode mudar, certo? As Sílvias já foram grafadas com Y, hoje é com I. Bom, mas ainda tem Sílvia com Y. Atividades ou assuntos desaparecem ao longo do tempo, ou então passam a ser reconhecidos por outra denominação. Isso tudo ao longo do tempo acontece, não tem jeito. E neologismos, palavras inventadas, novas, nem sempre se mantêm ao longo do tempo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Eu lembro que bem no começo da... Agora a gente fala numa pandemia da Covid-19, mas bem no início o pessoal falava na nova Covid. E eu lembro que bem no começo da AIDS se falava em SIDA. Quer dizer, são siglas que primeiro pegam um, depois é outra sigla que pega. Nem sempre tudo se mantém ao longo do tempo. Eu diria até ainda bem. Mas, enfim, é um problema a mais. Se eu estou descrevendo meus documentos permanentes, problemas de diacronia provavelmente vão acontecer. Eu leio o documento e vejo lá uma grafia, mas hoje ninguém procura por aquela grafia. Um exemplo. Nas referências ao final, tem um texto legal sobre um trabalho com processos crime da época da Inquisição. E aí também apareceram termos que o pessoal que fez esse trabalho considerou que os termos tinham caído em desuso. Não estou dizendo nem a favor ou contra, eu tirei como exemplos, né? E substituíram por equivalentes atuais. Ao invés de falar tormento, usam tortura na descrição. Ao invés de falar cárcere, que é gozado, né? A gente usa ainda hoje, mas num sentido diferente, né? Usaram cadeia. Ao invés de roceiro, usaram lavrador. E ao invés de quinta, adotaram roça. Não estou discutindo as decisões, mas quando elas são, nesse caso, porque os termos foram caídos em desuso, ou foram substituídos, e se isso tudo é explicado claramente, como é o caso, eu não vejo problema. Aliás, eu vejo uma grande vantagem. É uma forma de me aproximar da busca potencial, de quem está procurando pelos termos, pelos documentos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fez um trabalho muito legal também. Estou falando de bibliografia, hein? Eu não fui no tribunal para ver como é que está lá. Mas na bibliografia tem um texto muito legal
E eles dizem literalmente isso, porque eles têm o amplo período abrangido pelo acervo deles, século XVIII, XIX e XX, eles descobriram ações judiciais que caíram em desuso, como as ações de liberdade, não me peço o que significa, e outras que tiveram sua denominação alterada, como é o caso dos autos de perfiliação. Também não sei o que significa, mas é sempre detectar que, ao longo do tempo, as coisas mudam muitas vezes em sua denominação. A sinonímia, agora eu estou falando novamente do geral, hein? Não estou falando somente dos arquivos permanentes. A sinonímia é a ponta talvez mais visível do controle de vocabulário, é a ponta do iceberg. Tem muito mais. Mas como eu gosto de vocês, e eu estou falando com uma telinha, eu não vou falar de todo o resto, tá? Vou ficar na sinonímia. Mas o que ela tem de tão importante? Eu reconheço que a busca, olha, aquele alguém, alguém, muito presente agora, que a busca por documentos pode ser feita através de palavras diferentes. É tão singelo quanto. Quer dizer, eu não estou pensando somente no meu trabalho e nos documentos, eu estou pensando naquele para alguém ou alguém, que pode procurar por termos diferentes. É muito provável. Um exemplo bobinho da minha experiência na USP, ao invés de usar o termo formatura, a gente fala em colação de grau, porque formatura tem até no prezinho. Quer dizer, eu acho que no caso da USP não é o termo adequado. Quer dizer, são sinônimos, num certo sentido, mas controle de vocabulário significa que eu não posso usar os dois sinônimos, porque aí tenho novamente aquela dispersão de informações. Se uns documentos são identificados por formatura e outros por colação de grau, significando, representando a mesma atividade, eles devem ser identificados pelo mesmo termo. No caso da USP, nós optamos por colação de grau. Dá até para complicar mais ainda e pensar sinonímia entre idiomas diferentes. Tá? Que é um exemplo dos arquivos israelenses, um artigo muito interessante também, que pensa muito a questão dos termos árabes e hebraizados. O que eu não posso esquecer, e estou chegando aos meus finalmente, é uma imagem que eu adoro, alguns devem já ter visto, a Torre de Babel. Em qualquer arquivo, corrente ou permanente, coabitam diferentes linguagens, e quanto mais permanente, mais linguagens. Linguagens presentes nos documentos, certo? Diferentes. Dependendo até do nível de produção. A gerência geral não fala igual àquele que está lá lá embaixo na hierarquia. Né? São documentos com linguagens diferentes. Na busca, as linguagens também são diferentes, de acordo com necessidades, nível hierárquico ou de instrução, o momento, modas de nomeação. Eu sempre me divirto quando o pessoal fala, não, eu tirei licença saúde. Eu digo, por quê? Você pediu licença da tua saúde? Eu prefiro manter minha saúde, eu não quero licença dela. Porque o nome certo é licença para tratamento de saúde. Né? Então, as pessoas procuram por termos diferentes para a mesma coisa. E até agora eu só falei numa outra linguagem ainda, que é aquela adotada pelo arquivo, na descrição. Parece uma coisa naturalizada. Ah, isso é simples, eu usei as palavras que me ocorreram. É mais uma linguagem. E aí, a função do controle vocabulário, resumindo tudo, eu posso ver de uma forma mais poética, uma ponte japonesa pelo Monet, fica bonito, né? Ou então pensar de uma forma mais dramática, vai do estilo de cada um, a ponte do suspiro, foi o que
me ocorreu como muito dramático, mas poético, dramático. Eu preciso pensar que tudo que eu faço ao controlar o vocabulário é construir pontes entre as diferentes linguagens. Eu não mudo elas. Elas existem, vão continuar existindo, mas eu preciso ter pontes entre as diferentes linguagens. Por quê? Em nome do usuário, do uso, do objetivo do arquivo, para bem refletir a instituição para alguém. São essas pontes que permitem que o diálogo continue, que a compreensão possa ser feita ou possa ocorrer. Agora, vocês me digam, bom, mas é essa complicação toda, por que agora vocês falam nisso? Enquanto os arquivos atendiam presencialmente, com mediação de um profissional, lógico, de preferência um arquivista, a ponte entre as linguagens era naturalizada, o problema não aparecia claramente. Sabe aquela coisa do olho no olho? Ah, você está procurando, peraí, é isso que você está procurando? E aí o outro diz, não, não é bem isso. Bom, tem todo um diálogo aí que resolve, ou que ajuda. É a ponte. Agora, aí apareceu a tecnologia. Primeiro, os arquivos viram isso como uma chance muito grande para aumentar sua visibilidade, organizaram seus sites, isso é muito lindo, muito espetacular, mas é óbvio que o usuário depois passou a ser mais exigente e começou a ter também uma demanda pelo acesso online aos documentos, sem mediação profissional daí. Pronto. Aí, aquele olho no olho sumiu. E as diferentes linguagens ficam sem ponte. Se eu não tiver um controle de vocabulário, se eu não disser quais são os termos que eu uso, que eu adotei. A teoria arquivística, com toda essa tecnologia, não mudou, não. Tirando as encrencas dos documentos digitais, né? Mas não é objeto da discussão de hoje. Mas o acesso ao documento com a tecnologia foi submetido a um terremoto. Para quem gosta de definições, esse é um artigo que saiu na revista Acervo, do Arquivo Nacional, e é um recurso normativo para nomear as atividades, procedimentos funcionais, tipos documentais e os órgãos produtores que compõem a estrutura organizacional de uma instituição, com a função de assegurar o compartilhamento e uso da informação orgânico-funcional mediada por uma linguagem consistente. Aqui a ênfase está no uso, no usuário, no porquê e para quem trabalhamos. Terminando, existem soluções ou existem só problemas? Não, existem soluções. Lembrando aquela descrição mínima, eu propus alguma coisa, dependendo de cada instituição, pode não ser exatamente aquela lista. Mas se eu tiver clareza das listas de termos que eu vou usar na minha descrição mínima, eu preciso elaborar essas listas. Aí, os termos. Existe uma norma de normalização gramatical e ela preconiza padronizar substantivos no formato masculino singular. Tem algumas exceções, aqui eu estou simplificando. Isso é muito bom para a biblioteconomia, mas nos arquivos eu trabalho com funções e atividades, não substantivos. Aí a tendência é adotar o verbo substantivado. Tá? Identificação é um exemplo de um verbo substantivado. Ao invés de falar identificar, eu falo identificação. Preciso também identificar sinônimos. Se quiser complicar, antônimos, quase sinônimos, vamos deixar isso meio quietinho. Mas uma coisa que me incomoda muito, porque eu vejo isso muito pouco acontecendo nos sistemas de arquivos, é o sistema de remissivas, é o recurso às remissivas, é esse termo
use aquele. O usuário agradece, ao invés de dizer não tem, digo, tem sim, mas eu nomeei de outro jeito. É uma pequena bondade com o usuário que a gente faz. Ele não é obrigado a adivinhar como eu nomeei alguma coisa, uma atividade, né, ou um assunto. Os nomes próprios de pessoas e instituições, existe uma norma que diz como faz. Nos arquivos permanentes, então, tem que fazer uma lista comprida com a história das instituições. É importante para saber em que momento ela se fundiu, desarticulou, foi alterado, isso, aquilo. Tem que ter todo um controle disso. E chamar sempre ao mesmo departamento, ou a mesma família, ou a mesma pessoa, do mesmo jeito. Nomes de lugares, olha, parece simples, né? Mas um pequeno exemplo aí, eu acho que já deixa claro que não é tão simples. E os dicionários e atlas, os atlas, muito pouco ajudam nessas horas. Mas, enfim, para um organismo, normalmente uma organização, eu tenho alguns lugares já conhecidos, deixa quieto. Padrão para as datas, para nós é tão simples dizer mês, dia, ano. Não, dia, mês e ano. A gente vai do menor ao maior. Mas tem que lembrar que tem países que vão do maior ao menor. Nem isso no mundo, nesse mundo de hoje, nós conseguimos padronizar. E tem os Estados Unidos que usam uma lógica que só confunde, que é mês, dia e ano. Tem 3 padrões. Então, para nós é simples pensar dia, mês e ano, muito bem, mas na hora de botar tudo em ordem, falem com o povo da tecnologia para saber o que eles preferem. E é óbvio que as funções e atividades eu tenho que pensar muito bem como eu estruturo, como eu falo tudo isso, como eu chamo tudo isso. Tá? Tenho que manter as minhas listas. Esse é um trabalho contínuo. A gente terminou, já tem que recomeçar a rever. Não pode desistir nunca, porque as coisas vão mudando, coisas novas vão aparecendo, coisas velhas vão sumindo. Quer dizer, esse meu trabalho com esse controle de vocabulário não termina nunca, mas não pode desistir. E aí está também nas referências logo mais. Eu tenho também um livro que resolve muita coisa de forma detalhada, que é o livro de Harprin, está em português, para download, está tudo aí nas referências, que é Vocabulários Controlados para a Área Cultural. Tá? A área muito administrativa não resolve, mas resolve para explicar as diferentes questões que podem aparecer, e que aqui eu estou nem resumindo, não estou fingindo que não existe. Todas as diferentes encrencas que podem aparecer. E é óbvio que as normas devem ser levadas em conta, embora elas geralmente digam, a CPF, por exemplo, ela diz precisa fazer controle. Ah, muito bem, mas não diz como fazer. Isso tudo fica com vocês. A gente tem que fazer. Depois, para quem quiser dar uma olhada nessas referências, eu só coloquei as que foram citadas, exceto, né, também fica aparecendo publicidade, mas tudo que eu falei agora, gente, é resumo nesse artigo que saiu na revista Acervo 2018, eu só resumi, e é um meia-culpa a partir do Como Elaborar Vocabulário Controlado de 2003. Quer dizer, em 15 anos, eu acho que eu consegui progredir um pouquinho nessa discussão. E eu sei que o assunto é árido, mas espero ter convencido de vocês da importância dele. Muito obrigada. Joana, a gente que agradece, ser muito didática como sempre,
a gente te vê agora sem o PowerPoint, direitinho você vê a Agora gente? eu vejo. Agora está do jeito. Agora está melhor. Ótimo, Agora eu vejo gente. muito bem. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigada, Joana, e passo a palavra, então, agora ao professor José Augusto. Bem, boa noite. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da ARC, né, uma associação pela qual eu tenho um mais profundo respeito, eu sou fã, tenho grandes amigos e o prazer, assim, inominável de estar com a Joana e com a Clarissa, né? Prazer imenso de estar com duas pessoas queridas, mas uma responsabilidade grande, né? Quer dizer, depois de toda essa aula da Joana, o que eu posso ousar fazer são alguns comentários, vamos dizer assim, né? Bom, a questão do controle do vocabulário, né? Então eu vou começar pontuando algumas questões que a Joana colocou e a partir daí talvez a gente pensar em alguns aspectos, né? Então a primeira questão que a Joana colocou muito bem, controle não é cerceamento, né? Eu já ouvi muitas vezes isso em tribunais, as pessoas se recusando, não, mas isso aí é uma camisa de força, exatamente o oposto. Controle é padronização para permitir a inclusão. A professora Fátima Tálamo, uma vez ela falou que, na realidade, o controle de vocabulário ele é um instrumento de inclusão porque ele permite que variações terminológicas de um mesmo conceito possam ser colocadas em situação equivalente, ou seja, ele não exclui ninguém, principalmente pensando no arquivo permanente, né? Ele não exclui ninguém pelo fato de buscar por uma variação terminológica que não é aquela que está prevista no sistema. Ele simplesmente conduz a pessoa. Então, eu retomo a importância do que a Joana disse da remissiva. A remissiva, ela é, acima de tudo, um ato de respeito para o nosso destinatário e um instrumento de inclusão. Isso eu gostaria de ressaltar bastante. Segundo, o controle de vocabulário não pressupõe necessariamente a presença de assuntos. Então, quando as pessoas falam em controle de vocabulário, não, isso aí é coisa de bibliotecário que vai ficar controlando o assunto, que vai ficar colocando tesauros. Não, gente, controlar vocabulário, porque o vocabulário ele vai ser usado como forma de representação em qualquer uma das áreas, porque todos nós representamos conteúdos, documentos por meio da linguagem. Né? Agora, o que nós vamos representar, dependendo da área, vai ser diferente. Né? Por exemplo, na biblioteconomia eu tenho uma forma de representação prioritária, que são os assuntos. No caso do arquivo, Joana colocou muito bem, quando muito no arquivo permanente, a representação de assunto é um plus, mas ela não é a essência. Por quê? Porque a essência está no órgão produtor, está na função, está na atividade, está na tipologia documental e na espécie documental que, de alguma maneira, materializa o cumprimento disso tudo. Agora, isso não quer dizer que todas essas instâncias fiquem absolutamente isentas ao controle de vocabulário. Não, elas também prescindem disso. Bom, terceiro, o controle de vocabulário afeta principalmente, no caso dos arquivos, como que eu veria? A nomeação do órgão produtor, né? Depois eu vou falar de alguns exemplinhos rápidos. A nomeação das funções e das atividades e a nomeação dos tipos e espécies documentais. Né? E isso pode sofrer variações no espaço e no tempo. Né? Uma das coisas que tem me preocupado muito é como qualquer processo de representação documental, ele é contextual. Né? Ele é permeável às variações no espaço, às variações geográficas, e ele é permeável às variações temporais. Não é quando a nomeação de um documento, o nome de um órgão, ele vai mudando ao longo do tempo. Um outro aspecto, né? Esse controle do vocabulário, ele é sempre contextual. E eu acho que isso é algo que me fascina na arquivística. E é algo que eu acho que a arquivística está ensinando muito.
a biblioteconomia, é a percepção e o respeito ao contexto de produção. Eu sempre dizia para os meus alunos que autor é assunto. E eles falavam assim, mas como, professor? O autor é simplesmente um elemento descritivo, no caso da biblioteca, é o nome de quem escreveu. Eu falava, não, porque esse autor, ele provém de uma escola de pensamento. Esse autor, ele tem uma trajetória acadêmica. Esse autor, ele faz parte de um colégio invisível. Então, um assunto escrito por fulano de tal não é absolutamente o mesmo assunto escrito por outro. Um outro exemplo que eu me lembro muito bem, uma vez eu estava na UFMG e a professora Marísia Malheiros Fiuza comentou que ela estava supervisionando um estágio numa biblioteca e o aluno estava lá no balcão, chegou a Faculdade de Letras. Chegou uma professora, uma catedrática de letras, e de literatura inglesa e falou assim, olha, eu quero para os meus alunos o Hamlet, do Shakespeare, em português. O aluno foi lá, pegou e entregou para ela. Ela falou, olha, meu bem, você me desculpe, mas isso aqui é uma tradução abreviada, isso aqui naquelas edições de ouro, né? E eu estou dando aula de literatura inglesa, eu preciso de uma tradução mais abalizada. E o aluno, muito divertido, falou, olha, a senhora vai me desculpar, a senhora pediu Hamlet do Shakespeare, e eu estou entregando para a senhora. Esse negócio de dizer quem traduziu e como está traduzido, isso é enjoamento da senhora. Então, isso é para mostrar como os elementos contextuais eles interferem em tudo, tá? E não necessariamente apenas no arquivo, mas no arquivo muito mais, porque aquela documentação, ela é, acima de tudo, fruto, reflexo e testemunho de um contexto. Eu não uso a palavra prova, as pessoas sabem disso, porque prova, para mim, só existe a partir do momento que se constitui judicialmente o meio probatório. Eu prefiro a palavra testemunho, mas é uma questão meramente de concepção. O controle de vocabulário, ele incide sobre uma forma de representação, não é? Representação que se dá, obviamente, por meio da linguagem, de uma linguagem, Joana colocou muito bem, né? Pode ser uma linguagem alfabética, pode ser uma linguagem numérica, verbal, não verbal, etc. Tá. Agora, o que é o processo de representação? É um processo de substituição. A Hope Olson coloca muito bem, coloca que quando eu represento alguma coisa, algum conteúdo, tá? Conteúdo, não assunto necessariamente, algum conteúdo, por exemplo, o nome de uma espécie documental, tá? Eu estou representando, eu estou substituindo aquele todo, aquele conjunto, né, que tem um protocolo inicial, que tem um texto, que tem um protocolo final, por um rótulo, por um termo. E esse rótulo, ele, para fins de busca, para fins de pesquisa, ele vai funcionar como um substituto daquele documento, porque é por meio desse rótulo que eu vou estabelecer o que a Joana nos falou, a ponte, ou seja, eu vou partir da minha demanda e vou chegar até aquele documento que está organizado segundo a classificação, está devidamente ordenado, com fundo, série, etc. O arquivo permanente, cheguei até ele. Esse controle de vocabulário, e aí tentando refletir um pouquinho sobre 3 aspectos que a Joana colocou muito bem, ele traz consistência, confiabilidade e eficiência ao sistema. Consistência. Por que consistência? Porque, ao me deparar com aquele sistema, eu vou saber que naquele sistema foram usadas regras iguais para situações iguais. E se não há consistência, eu necessariamente prejudico a confiabilidade. Vocês imaginem vocês chegarem num universo em que você sabe que cada coisa, dependendo do momento, ou como a Joana disse, dependendo do humor de quem representa, cada hora é representada de um jeito. Eu falo que um bom exemplo disso, tá? Eu disse isso sempre para os meus alunos, é aquilo que nós chamamos de desborde cognitivo, né? Principalmente para nós homens, isso acho que é mais forte ainda.
quando a gente chega no supermercado e aquele bendito daquele gerente do supermercado resolveu mudar todas as estantes de lugar, todas as prateleiras de lugar, por uma questão mercadológica. Eu fico enfurecido, né? Desculpe a expressão, mas eu falo que isso é uma tremenda sacanagem. Tá? Por quê? Porque quando eu frequento aquele universo informacional, vamos dizer assim, de consumo, eu crio um mapa estrutural da disposição daqueles conteúdos. Agora, vamos imaginar que hoje eu tenho um macarrão ao lado do outro macarrão. Daí amanhã, chega uma nova marca de macarrão, ela vai para produtos importados. Então, ou seja, começa a existir uma carência lógica. E essa falta de lógica faz com que se perca a confiabilidade naquele todo. Então, a questão de nominar de uma maneira controlada, de uma maneira padronizada, é também uma garantia de confiabilidade. Para não permitir aquilo que a gente chama do anything goes, né? Quer dizer, o vale tudo, cada hora eu represento de um jeito. E por que uma questão de eficiência? Porque quando há padronização, qualquer processo de recuperação, ele é mais rápido e ele é mais preciso, porque existe uma lógica intrínseca. A nomeação padronizada, Joana nos disse que ela é uma garantidora do vínculo arquivístico, né? Então, se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, não é à toa que uma família ela é reconhecida pelo sobrenome. Vocês, quando a gente pega, por exemplo, a tradição ibérica, né, na tradição ibérica existe um problema que os genealogistas ficam loucos. Quando a gente percebia que muitas vezes as mulheres herdavam o sobrenome da mãe, isso no século XVIII, por exemplo, e os homens herdavam o sobrenome do pai. Quer dizer, como que eu vou, a partir de um nome, que é o rótulo daquela pessoa, como que eu vou garantir que fazem parte de uma mesma família? Então, esse rótulo, ele é um evidenciador do vínculo. Né? Quando eu me refiro a ofícios, eu sei que todos são documentos oficiais expedidos por aquela autoridade, como um ato de correspondência que vai ser remetido para fora da instituição. Então, todos são definidos dessa maneira, e em todos eu vou encontrar uma data tópica, uma data cronológica, uma saudação, uma mensagem, uma despedida, assinatura como prova de autenticidade, um cargo para mostrar que há competência para tal, etc, etc. Então, esse vínculo, esse nome, ofício, ele traz consigo todo esse contexto. Espaço, o que controlar? E o que controlar? O nome do produtor, local, data, função, atividade, tipo documental, porque esses elementos são aqueles que efetivamente integram o conteúdo do documento arquivístico. Eu me divirto muito que às vezes as pessoas falam assim, não, mas o arquivista, ele não trata conteúdo, ele não trata assunto. Porque o que é uma estrutura diplomática? É conteúdo. Né? O que é a espécie documental? É conteúdo. O que é o nome do órgão produtor? É conteúdo. Tá? Então, a questão é que os elementos de conteúdo no arquivo são bastante diferentes dos elementos de conteúdo numa biblioteca tradicional, mas ambos lidam com o conteúdo. E mais, aquilo que muitas vezes poderia ser considerado forma numa biblioteca, um elemento meramente descritivo, no caso do arquivo, ele é um elemento de conteúdo, ele é um elemento de fundo. Por exemplo, o nome do órgão produtor. Né? Que, digamos assim, no caso de uma biblioteca, eu poderia comparar com o autor ou com o editor, que são elementos menores, porque eles não incidem tanto no conteúdo da obra. O autor se incide. Não é? Mas, no caso do arquivo, esse conteúdo se evidencia por essa produção. Espaço e tempo. Né? Eu comentei que o espaço e o tempo são variáveis que vão
sempre incidir sobre o processo de representação. Eles são variáveis presentes do controle terminológico. E a variação terminológica, que pode gerar diferentes formas de busca de um mesmo conceito, ela é, por si só, permeável a variáveis de espaço e tempo. Vamos pegar uma variável de espaço. Tá? Eu vivo na cidade de Marília. Marília é uma cidade que foi fundada em 1929 por conta da expansão da estrada de ferro. Tanto que de Bauru até o Rio Paraná, por essa estrada de ferro, os nomes das estações são em ordem absolutamente alfabética. Né? Fazendo parênteses, quando Marília ia ser fundado, foram dadas 3 opções, né? Mogúncia, Moçambique e Marília, porque tinha que ser a letra M. Bom, acontece que essa estrada de ferro, que começou com os ingleses, ela iniciou-se no final do século XIX com o nome de São Paulo Railway. Depois, a partir da época da guerra, ela se tornou em Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Na década de 70, ela se tornou FEPASA. E na década de 90, acho que 90, ela se tornou Ferroban. Ora, a linha férrea é a mesma. Houve mudanças estruturais? Houve. Mas, principalmente no caso do arquivo permanente, quando eu for fazer uma pesquisa sobre essa estrada de ferro, é importante que eu, como usuário, saiba que houve essa variação de nomes no decorrer do tempo. Porque senão eu posso pesquisar de uma maneira e deixar de recuperar as outras. Então, essa equivalência, e aí no caso é uma equivalência com uma variável temporal, ela precisa ser considerada. A questão da variável no espaço, e aí eu vou pensar num exemplo de uma tipologia documental. Via de regra, o comprovante de pagamento do servidor público, que o servidor público recebe todos os meses, via de regra, na maioria dos estados do Brasil, ele é nominado como contra-cheque. No caso do estado de São Paulo, uma prática fez com que esse nome fosse até oficializado nas publicações oficiais e nos comunicados como olerite. Acontece que, inicialmente, o olerite ele era da forma inglesa, com 2 L's e TH, e hoje ele é aportuguesado. Mas são elementos, digamos assim, correspondentes. E é importante, porque às vezes pode ser feita a busca de uma forma e oficialmente aquela espécie documental está dessa outra forma. O controle de vocabulário, e a Joana sinalizou muito bem, ele vai além da sinonímia, né? Ele vai além de variações terminológicas que representam um mesmo conceito. O controle de vocabulário, ele pode abranger relações hierárquicas, né? Saber o que está dentro do quê. Saber, por exemplo, nomeação de séries e subséries. Isso é uma relação partitiva, né? De todo parte. No caso do arquivo, instrumentos como organogramas institucionais são importantes fontes para a identificação dessas hierarquias. Porque existem relações de subordinação que vão, inclusive, nortear processos de identificação de fundos, séries, subséries, etc. As relações associativas. O que é uma relação associativa? Isso é mais um plus que pode ser dado à pesquisa no arquivo e principalmente no arquivo permanente. Que é aquele exemplo que eu dei para vocês da São Paulo Railway, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, da FEPASA e da Ferroban, perdão. Mas nós temos, no caso do Brasil, um exemplo muito interessante, que é o Ministério da Educação. Os afazeres ligados à questão educacional no âmbito do Poder Executivo Federal. Esses afazeres, eles foram objetos de junções, de separações ao longo da história do Brasil. Nós tivemos Ministério da Educação, Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Educação e Desporto, etc, etc. Então, nomear
essas diferentes formas, sinalizar a que períodos ela se refere e, de alguma maneira, dizer para esse usuário, você procurou por isso, mas no período de tal a tal, você pode procurar por isso, porque essa era a forma oficial. Então, isso seria um exemplo de uma relação associativa. Em suma, né, o controle de vocabulário, no caso dos arquivos, ele é um elemento para dar essa maior consistência, né? Voltando à questão, para dar essa maior confiabilidade. E ele é um elemento para essa inclusão. Agora, lembrando muito bem, como a Joana colocou muito bem, onde vai incidir esse controle de vocabulário? E esse controle de vocabulário, ele não necessariamente vai demandar a elaboração de instrumentos específicos de controle. Quando eu falo em controle de vocabulário, eu não estou necessariamente me referindo a cabeçalhos, não estou me referindo a tesauros, não estou me referindo a listas autorizadas. Eu estou me referindo a um processo em que eu tenho a preocupação de nomear o mesmo conceito, da mesma maneira, e ter a sensibilidade, né, de perceber que esse conceito ele pode ser buscado de diferentes formas ao longo do tempo e na variável do espaço. Bom, em suma, era isso que eu tinha que comentar, né? Quem sou eu para comentar uma palestra da Joana, mas eu acho que o tema ele é absolutamente fascinante e, mais uma vez, eu cumprimento os queridos colegas da ARC. Estou à disposição. Professor Zé Augusto, muito obrigada. Mais do que um comentário, a gente teve uma aula, né? Você trouxe exemplos muito importantes e complementou a conferência da professora Joana. Então, muitos dos comentários aqui, as perguntas também, mas eu também queria fazer alguns comentários que são, na verdade, perguntas para a gente debater. A gente fala muito, quando a gente pensa em controle de vocabulário, né, incluir os documentos, né? Mas a arquivologia também precisa ainda resolver questões de nomeações das suas próprias. Por exemplo, a Joana usou o exemplo vínculo arquivístico, né? Citou a Luciana Durante, que traz a ideia do vínculo arquivístico, mas a Antônia Heredia diz para a gente o seguinte: olha, esse negócio de vínculo arquivístico é uma bobagem, porque é um novo nome para uma coisa que já existe. A gente tem uma proveniência funcional e uma proveniência de produtor que já dão este vínculo arquivístico. Então, a gente a Antônia Heredia é muito categórica quando ela diz: para que usar um nome novo para alguma coisa que já está funcionando? Da mesma forma, pensar nesse controle de vocabulário quando a gente estrutura as ações de um plano de classificação, né? A gente tem essa hierarquia das ações divididas de várias formas. A gente conta alguns instrumentos onde eles estão as ações estão nomeadas como competência, função e atividade, outros como função, subfunção e atividade, sem a gente ter a certeza de que efetivamente estamos falando das mesmas coisas, né? E da mesma maneira, pensar os termos, né? E a linguagem nos ajuda a pensar que vamos dar as ações que estão sendo desenvolvidas pelas instituições. Então, por exemplo, a gente costuma encontrar em planos de classificação o termo gestão de recursos humanos como uma função, sendo que na mesma hierarquia uma atividade também é nomeada como gestão, só que ela está numa categoria diferente, né? Então, esse controle de vocabulário pode nos ajudar nessa elaboração dos planos de classificação, numa etapa ainda anterior ao próprio documento? Fica a pergunta para os comentários. Quem você quer que responda? Os dois, né?
Não, é óbvio que a questão da linguagem, ela sempre é complicada, porque cada um pensa de um jeito, nomeia as coisas de um jeito, então faz parte do nosso dia a dia, para falar a verdade, né? Dá para voltar bem lá para trás para o nosso dia a dia, não falando em questões arquivísticas da maior importância. Agora, ela vai estar sempre presente. Eu acho que mais importante do que constatar que ela está sempre presente é assumir que ela vai estar presente. E, portanto, lembrar de avisar todo mundo que eu uso na organização do arquivo e na nomeação dos documentos e da classificação e de tudo que vem junto, que eu uso termos que parecem serem da linguagem natural, mas não são. Né? São termos que, embora pareçam linguagem natural, bom, linguagem artificial também não dá para falar, mas são termos codificados num determinado espaço e tempo com o objetivo preciso. Eu acho que isso que tem que ser dito o tempo todo. Olha, eu estou chamando essa coisa assim, não porque ela é chamada assim, é porque aqui no arquivo nós a chamamos assim para distinguir de tal outra coisa. Né? Quer dizer, eu diria o lado operacional, prático, tem que ser muito enfatizado. Nós não estamos trabalhando com grandes verdades, nós estamos trabalhando operacionalmente para que a organização da informação se faça e que a recuperação também se faça, não perdendo tudo aquilo que é importante, vínculo, arquivístico, o nome que for, não interessa. Né? Porque, de fato, o problema é esse, é não descontextualizar esse documento, lembrar quem o produziu, dentro de qual função, atividade, etc. Quer dizer, isso não pode ser perdido. Eu acho que é essa a questão principal, mas eu não sei se eu te respondi. Eu concordo plenamente com a Joana, e eu acho que porque a questão do controle do vocabulário, ela também é digamos assim, é uma predisposição, né? Eu acho que é um olhar que se assume, e na medida em que eu estou convencido que esse controle ele é importante. Tá? E aí, nesse sentido, do mesmo jeito que eu falei que a arquivística colabora muito para a biblioteconomia, aí, nesse sentido específico, eu acho que a biblioteconomia ela pode colaborar por um princípio classificatório básico, que é o princípio que provém da lógica aristotélica, não é? Em que a parte, ela, via de regra, ela não é nominada repetindo o nome do todo. Ela tem que ter, então, quer dizer, o que é a espécie. Para a espécie, eu tenho o gênero próximo e a diferença específica. Então, eu preciso estabelecer qual vai ser o meu critério. Obviamente, isso aí tem que ter respaldo na instituição, mas eu preciso ter o meu critério. Se todas as partes vão começar com o gênero próximo e vão trazer uma diferença específica, ou se elas vão ter uma identidade terminológica própria. Né? Essa é uma reflexão que pode ajudar para evitar esse tipo de situação que a Clarissa colocou tão bem. Obrigada, Joana, obrigada, Zé Augusto. A Maíra faz uma pergunta interessante para a professora Joana e para o professor Zé Augusto. Se pensarmos em uma administração pública, um vocabulário controlado, o tesouro funcional, pode ser considerado um instrumento para a transparência governamental? Eu acho que o vocabulário controlado do tesouro, ele pode até servir para escamotear tudo, né? Não é forçosamente um instrumento de transparência, porque pode ser um instrumento justamente para esconder um monte de coisa. Mas o meu querido Zé Augusto aqui presente, ele não fez uma tese, um artigo, não lembro, Zé, em que você estudou a legislação e dá outros, como é que era?
E dá outras providências. E tinha um monte, o trem da alegria ficava dentro das outras providências. Quer dizer, dá para pensar que o vocabulário controlado e o tesáuro funcional, que também não é bem, é próximo, tá bom. Por um lado, eles deveriam ser divulgados aos usuários, certo? Isso é muito importante, não pode ser um instrumento somente interno, para os iniciados, né? Agora, ele pode servir para o instrumento de transparência governamental, desde que ele nomeie as coisas como as pessoas reconhecem, tenham sinônimos, a ideia das remissivas, porque nem todo mundo nomeia tudo do mesmo jeito, e aí sim passa a ser um instrumento que ajuda na transparência, mas não é obrigatoriamente, pode ser um instrumento justamente para esconder tudo. Basta chamar tudo de jeitos diferentes, que ninguém entenda. Sabe, fazer jogo da amarelinha. Eu acho que o controle vocabulário realmente ele pode se prestar a essas duas coisas, né? Ele pode se prestar a uma inclusão e uma democratização quando houver esse intuito. E, para tanto, é necessário de investigar quais são as variáveis, quais são as formas de busca, as alterações ao longo do tempo, no espaço, etc. Agora, ele pode ser usado também, a Joana disse muito bem, para escamotear, né? Eu trabalho há quase 30 anos, eu trabalho com os tribunais do Brasil, com os juízes, trabalhando muito metodologia de elaboração de emendas de acordos. E uma das coisas que eu mais enfatizo, e agora eu estou começando a ver alguns resultados, depois de quase 30 anos, é a questão do hermetismo de uma linguagem. Então, às vezes, eu vou aos lugares e falo, olha, esse termo, use este. Tá? Então, vou dar um exemplo típico. Ministério Público. Eles usam parquet. Tá? Como se chama? Habeas corpus. Eles usam metáforas. Remédio heróico. Eu falo, olha, use o termo que está previsto na legislação. Não, professor, mas isso é a terminologia jurídica. Eu falo, não. A terminologia jurídica é aquela que está prevista e definida em lei. Isso que você está usando se chama jargão. E isso é um elemento usado para tornar o texto menos acessível ao usuário. Então, é uma forma que se tem de se você manter uma casta, né, um conjunto de iniciados que domina aquela linguagem e que realmente se comunica ali dentro. E aí a Joana colocou uma coisa que me lembrou muito de um texto lindo que ela escreveu há muito tempo, acho que na revista da APB, que é o Visite Nossa Cozinha. Lembra, Joana? Eu adoro aquele texto, que a Joana fala que qualquer restaurante de prestígio, ele tem aquela placa, visite nossa cozinha, ou seja, não temos nada a esconder. E aí ela fala que o usuário da informação, ele tem o direito de saber como as coisas são organizadas. E aí tem uma coisa que às vezes me irritava um pouquinho, no começo, quando se falava em arquivos permanentes, eu falava, bom, mas o pesquisador que vem aqui fazer uma pesquisa histórica, etc., ele pode buscar por outro termo. E as pessoas me falavam, não, mas as coisas são organizadas segundo o órgão produtor, segundo a estrutura, e assim são, e ele que tem que se adaptar. Meu Deus do céu, não. Uma coisa é você organizar e você dispor. Outra coisa é você dar pontos de acesso, você dar pontes para a pessoa encontrar. Então, eu concordo plenamente. O controle de vocabulário, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Certo. A Luciana Davanzo, ela fez um comentário e agora ela emendou uma pergunta a esse comentário. Ela comentou o seguinte: um assunto tão importante, mas que ainda é tímido na arquivologia. E agora ela traz a pergunta: existe alguma razão para essa temática ainda ser pouco discutida na arquivologia? Eu acho que tem, sim. E pelo simples fato que, até um certo momento, os arquivos eram acessados presencialmente, né? Então, por um lado, tem essa questão da interface com alguém que trabalha lá dentro e que tem como ajudar.
Por outro lado, o simples fato de cada arquivo ter o seu acervo, que não é igual ao acervo de outro arquivo, que é uma distinção fundamental entre bibliotecas. As bibliotecas, até para simplificarem seu trabalho, começaram a ter instrumentos que eram comuns, e nos arquivos isso não faz muito sentido, porque cada arquivo tem os seus documentos do seu jeito, e a ideia da colaboração entre arquivos é uma coisa, até acontece, mas não está tão presente assim, né? Então, por essa razão toda, eu acho que é uma questão ainda mais nova na arquivologia, mas e que a questão do acesso aos documentos via tecnologia, eu acho que começou a deixar ela muito mais clara, no fundo. Porque é isso, aquela mediação com o profissional que conhece o acervo, justamente essa, e que é linda, é muito importante, eu não sou contra. Mas, enfim, quando tudo vai via rede, a mediação com o profissional fica prejudicada, ou não existe. E aí toda a questão terminológica aparece com muito mais clareza. Eu acho que isso é uma questão um pouco mais nova no ramo da arquivologia, por essas razões todas, mas que, por conta até de toda essa moda tecnológica, está começando a aparecer com muito mais clareza. Não sei, é a minha opinião. Eu concordo plenamente, eu não teria nada a acrescentar, porque eu concordo plenamente com o que a Joana disse. Silvana Goulart pergunta, Joana, o que é antônimo quase sinônimo que você mencionou? Não, peraí, são duas coisas diferentes. Vai ver que faltou uma vírgula aí no meio. Antônimo é o contrário do sinônimo, né, da palavra. Da palavra, não do sinônimo. Você tem sinônimo, são termos diferentes que significam a mesma coisa, digamos. Vou falar de uma forma bem simples. Antônimo seria o contrário. E o quase sinônimo são termos que são próximos, não são sinônimos, mas muitas vezes, por razões operacionais, eu considero que são sinônimos. Tá? Mas o mais importante é o conceito da sinonímia, que a gente não trabalha suficientemente, eu acho, em muitos arquivos. E quem trabalha sinonímia se preocupa com os termos. E aí, automaticamente, aparece o contrário, que pode parecer meio absurdo, mas, normalmente, os contrários a gente junta, né? E não dá para falar de alfabetização sem falar de analfabetismo. Então, os contrários, normalmente, acabam ficando tratados juntos. Pode parecer absurdo. E os quase sinônimos são termos que não são sinônimos, mas que, muitas vezes, eu, para simplificar por conta dos objetivos que eu tenho, eu considero que entram no mesmo pacote. Se eu não para tentar dar um exemplo, se eu não me preocupo excessivamente com todo o problema do ensino de pós-graduação, pós-graduação acabou. Não tem por que detalhar para os objetivos que eu tenho. Então, se o mestrado é profissional ou acadêmico, passa a ser um quase sinônimo, que eu vou considerar no mesmo pacote, porque no meu caso não vale a pena distinguir. Num outro caso, vai ser muito importante distinguir os dois. É operacional. Espero ter ajudado a entender. Eu só queria acrescentar que o sinônimo, a questão do reconhecimento do sinônimo, ele pressupõe uma averiguação, né, das variáveis terminológicas, variáveis que, como eu coloquei, elas podem ocorrer em função do espaço, em função do tempo, etc, etc. Uhum. Agora, a questão dos quase, bom, os antônimos é uma questão bem mais linguística, bem mais fácil de se perceber, né, porque um é a negação do outro. Agora, a questão do quase sinônimo, decisão quanto a colocar os dois no mesmo balaio, é uma questão absolutamente contextual. Uma coisa que num sistema pode ser considerado termos diferentes ou talvez termos associados,
Em outro sistema pode ser considerado quase sinônimo, como o Joana disse muito bem, dependendo do objetivo e do contexto daquele sistema. A próxima pergunta é da professora Rosali, da Unirio, que nos pergunta o seguinte: as espécies e tipos documentais também podem ser termos descritores e indexadores. Podem fazer parte de um vocabulário controlado? Será que eu entendi? Bom, tipos documentais que incluem a nomeação da espécie são descritores, digamos assim, é a denominação que eu dou aos documentos, não é isso? E aí, eles fazem parte do vocabulário? Sim, justamente é uma das partes que mais tem que ser controlada. Justamente, porque o produtor, o local, normalmente até a própria instituição já tem uma ordem para isso. Agora, essa parte é a elaboração do arquivo. E aí sim, tem que ser controlado. E aí faz parte de um vocabulário controlado? Pode ser, se eu incluir tudo. Não sei. Ficou meio atrapalhada a minha resposta. Eu diria que é um dos elementos mais importantes para o vocabulário controlado, porque pressupõe com muita clareza que eu tenho um instrumento que me defina, né, aquela tipologia documental, o que ela é, via de regra, ela se presta a quê, né, e sumariamente como que ela se apresenta, porque a estrutura diplomática também vai me ajudar a diferenciar uma tipologia de outra, não apenas a função. A minha única questão, a minha única dúvida é que a Rosali falou sobre servir de descritores, sim, não é? Agora, servir de indexadores, eu preciso saber com qual conceito de indexação você está trabalhando. Se for falar em indexação como indexação de assunto, eu diria que não, né? Porque aqui eu estou trabalhando com assunto, eu estou trabalhando com o conteúdo específico daquela tipologia documental. Agora, se eu for me referir à indexação no sentido de gerar índices e índices de diferentes objetivos, aí sim. Agora a pergunta da Luciana Amaral. É fundamental ter vocabulário controlado até tesauros para minimizar o ruído na busca. Mas como poderemos deixar isso explícito para o usuário num sistema informatizado? Tem algum exemplo prático, como ferramenta interna para catalogação, por exemplo? Bom, deixar claro tem que deixar de todo jeito, quer dizer, é um instrumento que tem que estar visível para todo mundo, né? Presencialmente, via site, etc. Agora, exemplo prático, aí tem vários arquivos que têm belos vocabulários e tudo mais. Quer dizer, vocabulário, eles têm um plano de classificação que inclui o controle, certo? É isso, né? Agora, exemplos, esse é um problema mais complicado, justamente porque cada arquivo tem documentos diferentes e cada instituição estrutura suas atividades de formas diferentes. Essa é uma questão específica da área de arquivos, em que se acaba não tendo tanto aquela ideia do eles fizeram e serve para mim também, porque de repente não serve, porque eu estruturo as atividades de uma outra função, de uma outra forma, e conforme o caso, eu nomeio as mesmas atividades de outra forma também. Eu acho que isso é uma questão muito importante que se tenha claro nos arquivos, que nos arquivos todo o processo de representação e de estruturação mesmo do arquivo, ele é absolutamente contextual, né? E aqui vem a grande diferença do processo de representação e de estruturação da biblioteca. Na biblioteca eu posso usar aqueles sistemas, aquelas ferramentas chamadas universais, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com assuntos, com conteúdos, que são tratados numa estrutura geral de conhecimento. Então, eu posso, por exemplo, usar Dewey, ainda com
com problemas. Isso no arquivo é um absurdo, porque no arquivo eu tenho aquela documentação, ela é fruto de um contexto específico, para funções específicas e muitas vezes com tipologias muito próprias, o que vai ser diferente do arquivo ao lado. Eu acho que essa sensibilidade é muito importante. Então, se a gente for pensar em algum controle de vocabulário, em algum tesauro, obviamente, ele vai ser daquele arquivo, fruto daquela documentação, para aquela documentação. Eu não posso, por exemplo, importar de um sistema para outro, que ficaria uma coisa completamente sem sentido. Gostei. O Gilberto Cândido diz que faz uma provocação. A Lei de Acesso à Informação, a 2.527, traz em seu âmbito que as informações devem seguir uma linguagem ao cidadão. O arquivista deve trazer isso para o vocabulário ao nomear os documentos? Bom, o arquivista nomeia os documentos, ou ele nomeia o como descrever e organizar os documentos. Mas por que não? Quer dizer, eu acho que a gente tem que levar tudo isso em conta, sim. E se for para nomear os documentos usando uma linguagem cidadã, por que não? Desde que ela seja clara para todo mundo, né? Não seja um código muito particular de um pequeno grupo. Gilberto, eu acho que aqui nós temos duas questões, né? Por exemplo, eu me desculpe de eu sempre voltar para a questão da tipologia documental, mas é uma coisa que me fala bastante diretamente, né? Então, aquela tipologia documental, ela recebe um nome, e esse nome, sim, é um nome oficializado, e que muitas vezes ele pode não ser tão corriqueiro para o cidadão, mas é como o documento foi criado, como ele se estruturou, eu vou nomeá-lo dessa maneira. Agora, o importante é como a Joana colocou, é eu ter pontes de acesso. Então, se eu sei que o cidadão, por exemplo, um exemplo que eu usei muito na minha tese, no direito do trabalho, naquela época daqueles planos que a gente tinha inflação todo mês, existe uma coisa no direito, nos contratos, que se chama cláusula de escala móvel. Esse é o nome oficial dessa cláusula. Acontece que, para o cidadão, virou gatilho salarial. Então, o cidadão comum, ele vai buscar para o gatilho salarial. O pesquisador ou alguém da administração, por exemplo, ele vai buscar por cláusula de escala móvel. O importante é a gente prever essa variação terminológica e estabelecer formas de convergência. É a história da inclusão, né? É bem isso, é a inclusão das várias formas possíveis de nomeação. Joana, Zé Augusto, muito obrigada. Também gostaria de agradecer a todos que fizeram comentários e perguntas, aquelas que a gente não conseguiu colocar, trazer aqui para a discussão. Depois nós vamos arrumar uma maneira de tentar atender isso, quem sabe fazendo outra live, que vai ser muito boa, incrível, tão incrível quanto essa. Então, como eu já estou aqui caminhando para o encerramento, que está chegando o nosso horário, eu passo a palavra para a professora Joana e para o professor Zé Augusto, para finalizarem antes da gente se despedir aqui da nossa audiência. Bom, acho que eu espero que tenha ficado um pouco mais claro que, quando falamos em controle de vocabulário, não estamos falando do bicho de 7 cabeças, mas estamos falando de algo que, eu concordo, não é tão simples assim. O ideal é que a gente tenha sempre gente formada na área linguística para nos dar uma assessoria, mas, de todo jeito, mesmo que não tenhamos a sorte de ter linguistas por perto, que a gente tenha essa sensibilidade para a questão das nomeações diferentes, por pessoas diferentes, em momentos diferentes, e quando o arquivo é permanente, isso fica muito mais claro ainda, e que é justamente a forma de fazer com que esse arquivo fale,
possa ser usado é através dessa sensibilidade para as nomeações diferentes. E o controle de vocabulário nada mais é do que uma forma de lidar com isso tudo. E espero ter deixado isso um pouco mais claro. E agradeço a todos. Deixou sim, Joana, pode ter certeza. Zé, por favor. Realmente eu acho que essa questão do controle de vocabulário ela é muito mais a assunção de um olhar mais sensível, né? De perceber, a gente não pode ter, nesse sentido, um olhar meramente paradigmático, né? As coisas são assim, foram criadas assim, com esse nome, com essa tipologia, assim vai ser e ponto, né? Eu tenho que pensar que cada vez mais, e hoje com as tecnologias, essa documentação vai estar a serviço da sociedade, principalmente pensando no caso do arquivo permanente, né? Então, e nós vivemos num país continental, né, com diferenças culturais enormes, o que implica diferenças linguísticas, muitas vezes diferenças conceituais. Então, eu preciso, pelo menos, não é uma questão de se adotar ou não, mas é uma questão da gente começar a ter um olhar mais atento, né, no sentido de que a variação terminológica, no caso dos arquivos, ela vai incidir, ela pode incidir na nomeação de órgão produtor, ela pode incidir na nomeação de tipologia e espécie documental, e que isso é uma questão absolutamente contextual, ou seja, as variáveis espaço e tempo, elas estão aí, a gente não pode ser insensível a elas. Agradeço muito, é um prazer enorme estar com vocês, sucesso para a ARC, para essas lives, não é? E um prazer, assim, redobrado de estar com Joana e Clarissa. Muito obrigada, professores. Apesar do nosso percalço inicial aí com a tecnologia, correu tudo bem, foi maravilhoso, muitos elogios aqui nos comentários. Eu queria agradecer a nossa audiência, temos pessoas do Rio, São Paulo, Bahia, Pernambuco e outros estados que eu não consegui identificar, né, porque vocês sabem que fazer esse papel aqui, olhar, prestar atenção, às vezes a gente acaba deixando de comentar algum estado, alguém, fazer alguma pergunta, mas, gente, é isso, agradeço a todos, foi muito interessante, muito importante ouvir Joana e Zé Augusto falando sobre o vocabulário controlado e principalmente trazendo como elemento central nessa discussão o contexto de produção, né? Que é algo que é a regra de ouro, como a professora Ana Maria fala, é a regra de ouro da arquivologia, é esse contexto de produção documental. Então, ouvi-los trazer este contexto para a construção, né, de formas de controlar esse vocabulário foi muito importante. Então, agradeço a todos, uma boa noite, espero que todos continuem bem, com saúde, e até quinta-feira que vem, no ARC SP Convida, com a professora Lenora, que vai falar sobre Lei Geral de Proteção e Dados Pessoais. Boa noite a todos, muito obrigada.